Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. E tem novidade no Flamengo e a novidade quente é bomba. É bomba, eu vou trazer tudo em detalhes para você a partir de agora. Então não arreda o pé desse vídeo. Mas antes de mais nada, rubro-negro, rubro-negra, meu querido, minha querida rubro-negra, quero te desejar um excelente início de semana, uma segunda-feira abençoada para você e toda a sua família. E, ó, Jorge Jesus no Flamengo, vou trazer essa bomba que explodiu nessa madrugada, depois da atuação pífia, ridícula do Flamengo diante do Vasco. E aí, gente, o buraco é mais embaixo, tem muita coisa rolando. Tá confirmado a vinda do Jorge Jesus, e não é caô não, tá? Fica no vídeo até o final que você vai entender todo esse processo, tudo que tá acontecendo. Você vai ver onde é que isso vai dar. E Tite, ó, é eminente a saída do Tite, meu camarada. Acabou pro Tite, acabou a paciência. O presidente que falou isso, não sou eu que tô falando não, cara. Você concorda com a saída do Tite? Escreve aqui embaixo. Eu concordo. Agora eu quero saber a sua opinião. Se é igual ou diferente a mim, não importa. Aqui o canal é democrático. Coloca aqui sua opinião, vem comigo, mas antes, rubro-negra, mete o dedo no like aí, vai. Dá esse like pra dar moral, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e bora pras notícias, porque isso aqui é Flamengo, meu irmão. Então, tudo que o Flamengo teve de bola, teve de criação, teve de circulação, teve de aceleração e fez um gol. E não mata, e não segura essa bola no pé. O Flamengo tem qualidade no seu elenco para segurar essa bola no pé. Se cansou, tudo mais. O Vasco tinha dificuldade de jogar. E o Vasco precisou de uma bola para ferir esse Flamengo. Então, acho que é algo que o Flamengo precisa pensar. O Flamengo também vai precisar pensar sobre finalização sem o Pedro. Sobre não basta ter movimentação do Plato, o Gerson saindo de um lado para o outro, a Arrascaeta fazendo uma que seria ali do Luiz Araújo, o Bruno tentando se movimentar, o volume, 17 finalizações que a gente falou, né? E você não espetar, você vai ter que espetar um Penharol dentro de casa para fazer vantagem, você vai ter que machucar um Penharol talvez fora de casa para se classificar, falando de Libertadores. Numa semifinal de Copa do Brasil também você vai precisar se impor, e aí você olha para um jogo desse tamanho, você sai muito incomodado, porque você sente essa coisa quando parece que tem uma boa atuação, a gente estaria aqui falando de uma grande vitória, de uma atuação assim espetacular do Gerson, do Léo Ortiz, de um primeiro tempo que botou o adversário, sabe, só que ele precisa entender também contra quem ele está jogando, porque o Vasco, que empata contra o Flamengo hoje, ele virou isso aí nas últimas semanas, nos últimos meses, sob o comando do Rafael Paiva. Ele não joga bem contra o Atlético Paranaense. Em Curitiba, quando se classifica. Mas ele não se ausenta, né? Ele tem momentos muito complicados contra o Atlético Paranaense em São Januário, mas ele vira, ele compete, ele tem um gol, ele sustenta a pressão, ele não se entrega contra o Flamengo. O Vasco, de alguns anos atrás, tomar 1-0 do Flamengo era... Você podia trocar de canal, você podia fazer outra coisa, porque ou o Flamengo ia sustentar com muita tranquilidade, ou o Vasco ia tomar mais. E hoje não. Então o Flamengo também tem que saber quem é que está do outro lado. Isso. Saber que time é esse. E pecou muito aí. O que para mim é pertinente na discussão sobre o Flamengo, eu vejo a maioria das pessoas criticar a falta de jogo, a falta de gol, a falta de ofensividade, mas o time pode mais. Eu acabei de usar essa frase também, né? O Flamengo pode mais. Mas o que mais me estranha, sendo um time treinado por essa comissão técnica, o jogo de hoje ilustra bem. Se o Flamengo tivesse conseguido fechar o jogo depois do gol do Gerson, com posse, com solidez defensiva, a gente diria que, olha, foi brilhante? Não foi. Mas foi melhor do que o Vasco o tempo todo. Sim. Fez um gol de rara capacidade coletiva, né? O Wesley, De Arrascaeta, Gerson. O Gerson jogou demais, o Léo Ortiz jogou demais e o Flamengo fez uma partida correta, quente, importante contra um adversário que é diferente dos outros. Né? A gente falaria. E ganhou. Acabou. Haveria pouco espaço para qualquer crítica, mesmo porque mais um jogador se machucou, e é um jogador que era meio um super-herói, porque todo mundo se machucava e ele não, né? E o Arrascaeta entrou meio na emergência, ficou mais tempo em campo do que deveria, do que talvez até pudesse ficar, mas não, o Flamengo não consegue fechar o jogo. Sim. E não é que não consegue fechar o jogo porque não faz o segundo gol, não consegue fechar porque mostra de novo fragilidade defensiva, e para mim esse é o ponto estranho. Porque ao longo da carreira do Tite, ele teve até alguns times que eram ofensivamente interessantes, no sentido de estão jogando talvez no máximo da sua capacidade. Extremamente maduras nesse cenário, com 1-0 a seu favor no fim do jogo. Acabava o jogo. O zagueiro não ia vacilar como o Léo Pereira vacilou. 1-0 no meio do primeiro tempo, acabou o jogo. Pode, como você falou, pode trocar de canal. E não foi só hoje, não é só hoje. Aliás, exceto o recorte do campeonato estadual, que a gente de novo insistiu, foram feitas poucas ressalvas, isso tem pouca relevância,
para o que interessa no calendário de um time como o Flamengo, mas fora o campeonato estadual, o Flamengo é um time que permite ao adversário. E permitiu hoje. E o gol que o Flamengo toma, para um time que está brigando e tem a pretensão que o Flamengo tem na temporada, é inadmissível. É de chegar no vestiário, de ter bronca, de ter conversa num tom alto. Nessa jogada aí, por que não pararam com falta o Ryan? Ele sai ali no drible, ali no meio campo. E todas as disputas você perde. E você deixa o jogador sozinho dentro da área. O Flamengo desperdiça várias oportunidades consecutivas de interceptar por uma marcação com baixa intensidade num contra-ataque que era tudo que o Vasco queria e buscou durante toda a partida. É curioso, então, pro torcedor... Desculpa te interromper, mas eu vou te devolver a palavra só porque eu acho que tem um ponto aí que é fundamental nesse debate, que é a visão do próprio torcedor do Flamengo, né? Você pega a rede social, você lê as mensagens, você vai ver torcedor muito bravo realmente com a questão defensiva, que já é uma questão anterior ao Tite. Sim. Mas hoje o torcedor ele faz duas ressalvas. Uma, jogou melhor do que vinha jogando, no sentido de ter e controlar a bola. O primeiro tempo é muito interessante. E o torcedor do Flamengo, ele acaba mais incomodado com o que o Pedro trouxe pra gente debater, que é a questão de quem vai pegar essa bola e chutar no gol, do que efetivamente com a questão defensiva. Porque, assim, existem muitas bolas, e aí a gente analisando o jogo, que o Gerson toca pro lado em vez de chutar no gol. E aí a bola que o Arrascaeta, que o esforço vacila voltando. E o Arrascaeta sai cara a cara. Então, eu acho que esse é o ponto que, nesse momento, o torcedor do Flamengo está perguntando quem vai resolver esse problema antes da defesa, sabe? Dani, falta um pouco mais de contundência, verdade. Característica também de torcida. O torcedor do Flamengo ele quer saber do gol. Talvez isso. Outras torcidas querem saber de não tomar gol. O torcedor do Flamengo ele quer olhar pra frente e ver a bola na rede. De fato, teve falta de capricho em algumas finalizações. A do Bruno Henrique, por exemplo, sai na cara do gol, poderia tirar do Léo Jardim, tocar por cima, mas, bola na trave. Mas analisando o contexto do jogo, não faltou volume ofensivo para o Flamengo. Não. O que faltou foi maturidade competitiva. Foi um gol de imaturidade sofrido pelo Flamengo num momento em que era totalmente favorável. E aí você vai voltar no papo do André. Não é o que você espera de um time do Tite. Você pode falar que o time desde a Copa do Catar se defende. A Copa do Catar acaba assim. Esse time, tecnicamente, mas isso seria maduro. Isso num segundo momento, né? Porque mesmo esse primeiro tempo tão elogiado do Flamengo... Faltou a bola entrar. Não só faltou entrar, como faltou tentar mais. E faltou um Luiz Araújo ali para fazer isso, justiça seja feita, prof, que sai com menos de 20. Mas tudo bem, tem mais gente ali. É porque ele tem essa característica, né? De pegar a bola e chutar de fora da área, de onde tiver arriscar, mais do que os outros. Ele tá mais inteiro para fazer isso, eu acho. No primeiro tempo você teve... Maturidade competitiva. Num clássico em que você enfrenta um adversário que busca o tempo inteiro o contra-ataque, e aí tem o erro, sim, individual, a escolha ruim do Léo Pereira, tentativa de cavar pênalti, mas era um lance pós-bola parada ofensiva para o Flamengo, em que tudo se desmantela e a recomposição é muito ruim. As decisões dos jogadores, principalmente em não parar o Ryan, como o Ryan saiu na jogada individual, era para ter parado ali. E como o Flamengo foi deixando esse desencaixe chegar até a sua área, acabou sofrendo um gol completamente evitável. A gente exalta, sim, o mérito do Paiva, do Vasco, de ter construído a jogada dessa maneira, mas, por outro lado, uma equipe treinada como o Flamengo para ter mais segurança defensiva a essa altura do campeonato, a essa altura da temporada, tomar um gol dessa forma, para mim é algo que tem de deixar o treinador de cabeça inchada, a comissão técnica, de certa forma, precisa soar um alarme, porque nessa reta final, e ainda mais em competição de mata-mata, isso aí pode custar muito caro para o Flamengo. Então foi num clássico hoje, mas certamente o Peñarol também vai buscar uma bola no Maracanã para esse tipo de contra-ataque, para esse tipo de transição que o Flamengo foi muito incompetente em parar. Até porque, né, em casa tem que fazer saldo, né? Depois é lá, né? Diga, quero te ouvir sobre os reforços. Se a gente conhece o Tite, esse atraso na coletiva aí se deve muito mais a uma conversa sobre o gol que tomou do que sobre os gols que deixou de fazer. Sim. Isso incomoda muito o jeito que ele gosta de jogar, né? O Gonçalo Plata, para mim, é uma belíssima solução, com força, e capacidade, velocidade. Eu acho que foi um destaque muito interessante e lamento, do ponto de vista do espetáculo, o Luiz Araújo ter se machucado, porque na falta do centroavante fixo, lá do tal homem de referência, essa dinâmica dele, do Bruno Henrique, do próprio Plata ocupando espaços,
Eu não sou daqueles que acham que tem que ter centroavante fixo, mas alguém precisa ocupar aquele espaço durante o jogo, nem que não seja a mesma pessoa. Estar lá como opção para receber a bola, né? Essa era a proposta do Flamengo, né? Então acho que foi muito prejudicada pela ausência do Luiz Araújo tão cedo. Ele se machuca com coisa de 15 minutos, embora seja substituído só um pouco depois, né? É um pedaço muito pequeno do jogo, mas gostei muito do Plata. E sobre o Alexandro, me surpreendi justamente porque ele quebrou aquele estereótipo do só construtor, né? Ele estreia exercendo uma função muito parecida com a do Ailton Lucas e que a gente não esperava dele. Então é outra coisa, já que a gente está selecionando aí motivos para o rubro-negro sorrir, né? Esse seria um deles. Acho que passa também pela fragilidade. Ele teve muito espaço para ir até lá. Não sei exatamente se foi um pedido do Tite, que quase que rotulou esse Alexandre como um cara que se segura mais, né? Não sei se era o Alexandre que segurava mais e o Lodge era um cara que jogava mais com bola por ali, ou até o Alex Telles e tudo mais. Então, talvez também foi o Alexandre que viu esse espaço surgir, porque a movimentação, repito, para mim, isso precisa ser falado para não achar que está tudo errado nesse Flamengo. A movimentação de Gonzalo Plata, que a gente espera para ver o jogo como é que começa. Ele começa na esquerda, ele cria bastante pela direita. E o Gerson, que circula bastante, arrastava tanta gente que volta e meia tinha um corredor ali. O Alexandre é inteligente, é um jogador inteligente. Não necessariamente é um pedido que o Tite pediu para ele agredir um pouco mais. Mas o espaço se deu e, obviamente, ele vai passar por ali para interagir com esses jogadores. O gol sai no momento em que o Plata está do lado esquerdo e o Gerson foi para a direita. O Plata joga dos dois lados e pisou para finalizar, para ter um drible curto ali dentro da área, quase faz um gol, tirada bonita dentro da área para finalizar. A bola passou rente ali a trave do Léo Jardim, mas não adianta. Vai ficar a marca do que não é o Flamengo. Num rápido exercício, Dani, me corrija se eu estiver errado. O Flamengo só ganhou do Bragantino. Ele perde para o São Paulo, na sequência recente, ele perde para o São Paulo, empatou com o Palmeiras, goleado pelo Botafogo, ele perde para o Corinthians, ele empata com o Vasco, ele só ganha do Bragantino, ele tem menos pontos do que jogos na última sequência de 6 jogos. Sim. Então, assim, é o que o André falou, vai contra tudo o que a gente imagina quando a gente fala de segurança defensiva, maturidade para controlar o resultado, consolidação de uma campanha, regularidade para brigar por pontos corridos. Então, assim, tá complicado entender onde esse Flamengo quer chegar, porque está nas 3 frentes. Está como? Como chega? Mas uma solução ele conseguiu consolidar, que para mim está muito claro que o Léo Ortiz é titular absoluto do meio-campo hoje. Não há como volante. Esse aí o campo falou mais do que exatamente. Não é mais uma improvisação. Não é. Até porque ele tem 14 partidas, eu acho, com essa. Uma ele não teve em campo, 2 como zagueiro e 11 a naturalidade com volante. Que ele faz esse papel é impressionante. E hoje ele ia fazendo um gol de cabeça de jogador talentoso nesse tipo de lance também. A bola batendo no travessão. E desde o princípio, quando o Tite, naquela época da Copa América, ainda que ele estava improvisando, e o Léo Pereira pelo lado esquerdo, muita gente ali, o Ortiz já fazia esse tipo de movimentação, de sair lá de trás e chegar na área, e é isso, né? De uma forma natural, de uma forma muito bem encaixada, então ele combina bem, muito melhor do que o Alan com as características do Pulgar, tem um senso de leitura e o principal, quando se imagina um zagueiro fazendo essa função, se pensa só na proteção. É um cara que vai proteger mais. Mas como zagueiro ele já tem valências diferentes, né? Mas a qualidade de passe dele facilita muito o jogo do meio-campo do Flamengo. É um dos motivos da contratação para jogar como zagueiro. O primeiro passe, o passe que ele sabe dar por dentro, ele é muito bom nisso também. Ele é um tremendo jogador. O André, o meio-campo valoriza essa característica dele. O Pedro toca num ponto, né, vivo nas 3 frentes. Claro que se a gente olhar matematicamente, o Flamengo está vivo nas 3 frentes. Mas pensando em termos de tabela, de brasileiro, e esse retrospecto recente tão ruim, assim, o Flamengo ainda mostra essa força, e aí fica à vontade também para incluir os reforços nisso, as estreias, quanto que pode se modificar esse jogo para ser competitivo nos pontos corridos. Então, estar vivo nas 3 competições, ele tem um pouco de sobrevivência nas 3 competições, né? E não estar ainda naquele papel de conquistador potencial das 3 competições. E aí eu acho que é uma combinação do nível de jogo que o Flamengo apresenta hoje com as condições, né? Então, uma coisa que eu acho que precisa ser dita sempre. Outras equipes brasileiras, se tivessem não só o número de lesões que o Flamengo teve, mas as figuras que se lesionaram, e hoje mais uma se lesionou, tomara, aparentemente, o Luiz Araújo levou uma pancada na lateral da perna ali no joelho, saiu por dor,
Tomara que isso seja uma coisa que se resolva rapidamente, que ele não esteja machucado. Sim. Mas é mais um jogador que sai de campo no primeiro tempo de um jogo do Flamengo esse ano. Ele foi o cara que entrou quando outros se machucaram e fez ótimos papéis, né? Hoje ele teve que sair. Então aí o Flamengo, num mesmo jogo, perdeu Pedro e Gabriel Barbosa. Jogadores perdidos para até o segundo semestre do ano que vem. Assim, o Flamengo está numa situação, em termos médicos, que é muito incomum. Do lado ruim, assim, é muito, muito, muito diferente do que é o normal. Já não voltam mais esse ano, só pra gente relembrar, Cebolinha, Vinha e o Pedro, que é provavelmente quem volta só no meio do ano que vem, e o Michael estendeu o prazo, né? Eram 2 meses inicialmente, Exato. Mas também aumentou. Michael que acabou de chegar. O jogador que quando chegou já foi pro campo, fez um gol na sua estreia. Então aí o Tite vai poder resolver alguns problemas. Não vai mais. Ele também se transforma em um problema. E aí vira uma questão de sobrevivência mesmo, do ponto de vista de jogadores que não deveriam estar em campo durante tanto tempo. Arrascaeta hoje, o Luiz Araújo se machuca, ele entra e participa da jogada do gol. Talvez ele já devesse ser substituído. O plano para ele hoje fosse de muito menos tempo em campo, se é que ele seria um jogador utilizado. Então, assim, a quantidade de talento do time do Flamengo é tão grande que você não pode descartar jamais. Mas a minha impressão é que o Campeonato Brasileiro vai ficando mais complexo, vai ficando mais difícil de chegar. Agora, Copa do Brasil, já estamos em fases agudas, haverá aí uma semifinal. E Copa Libertadores é o grande objetivo de todos os times que se consideram candidatos no Brasil. E o Flamengo vai tratar de encontrar uma maneira de se preservar para disputar as próximas fases da melhor maneira que puder em relação à parte humana. Quem vai estar em campo? Como? Humana física Só, e humana Pedro, mental. Fala. Te dar mais um dado, né, assim, pra gente lembrar, em cima do teu retrospecto, o próximo jogo é contra o Grêmio e tem a viagem para o Uruguai na sequência. Então é mais um jogo em que deve ter jogador poupado. E é bom você tocar nesse ponto, porque eu me pergunto, o torcedor do Flamengo ele também não precisa ir dormir hoje ou desligar a TV achando que tá tudo muito ruim. Eu consigo ver pontos positivos no jogo de hoje e eu também acredito que o discurso de vamos brigar em todas as frentes, ele vai estar muito na boca do jogador, na boca do Tite, na boca do dirigente, só que o campo ele vai começando a tirar. O Flamengo ele não consegue ser o mesmo no Campeonato Brasileiro. Não consegue ser o mesmo. Então também não dá para carregar tudo que se fala hoje para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Eu acho que o foco é diferente, sabe? A mentalidade é diferente, o que se tenta, o que se preserva, o que se faz é diferente. Parece que a gente vê cada vez mais isso só nas Copas, viu? O brasileiro, essa sequência ela chama atenção, Nani, porque um time que briga pelo campeonato com o elenco que o Flamengo tem, com a possibilidade de qualidade de trabalho que a comissão técnica tem, ele não vence um jogo em 6. Você não pega um time campeão que no segundo turno ele teve uma sequência de uma vitória em 6 jogos. Então, assim, o campo ele meio que vai te dizendo, sabe? É o Léo Pereira faz o que faz, fazendo o que faz, se eu não me engano, era o Wesley, foi o Wesley, quem era o outro? Era o Everton, Dani. Alguém ali que não mata essa jogada. É o Fabrício Bruno que dá um bote completamente errado no meio de campo. É a bola como chega e ninguém acompanha um Coutinho, sabe, pisando na área e você precisa estar monitorando o espaço. Então, é um Flamengo que não necessariamente você vê isso em partidas mais agudas de Copa. Só que no Campeonato Brasileiro está mostrando que essa não vai ser a briga. Então, por mais que se fale muito, que você falou, não estar nas 3 frentes... matematicamente está, Flamengo, mas cada vez mais distante. Esse Flamengo não está... Como é que a gente pode chamar? Entregue não, mas ele não está concentrado. Ele não está com a sua energia prioritária. E não adianta, o jogador sabe isso. No Campeonato Brasileiro, não está. Ele não pode... A fase que o Corinthians vivia, o Flamengo pegou, deu a mão ao Corinthians e falou, vamos, vou te salvar aí semana passada. O Flamengo pegou a mão do Botafogo e falou, vamos, vou carimbar que você está numa grande fase. O Flamengo pega a mão do Coutinho e fala, vamos, que agora você vai estrear. O Flamengo está recuperando muita gente. Mas então, assim, esse é o Flamengo do Campeonato Brasileiro, que não necessariamente é um Flamengo que faz vantagem contra o Bolívar, que segura, sabe, sei lá como, numa altitude, que passa numa Copa do Brasil. Só que a realidade também está se impondo que esse grupo não está de olho 100% no Campeonato Brasileiro. Está devendo há um tempo já, né, Pedro? Pega o caso da Libertadores. O Flamengo, aquela chave que o Flamengo estava, não era para o Flamengo essa altura estar decidindo todos os mata-matas fora de casa. Já teve que ir para a Bolívia com aquela pressão de fazer resultado em casa e foi útil. Agora com o Peñarol a mesma coisa. Quem é que quer decidir vaga com o Peñarol em Montevidéu em qualquer tempo, em qualquer lugar? Não quer, né? Não. Então, se você analisar o trabalho do Tite desde antes dessa fase das contusões, desde antes de tudo isso,
você vai descobrir que tá entregando. Esse time entrega menos do que deveria entregar desde muito tempo, inclusive na Copa, principalmente a Libertadores. A Copa do Brasil é um caso à parte, acho até em alguns momentos mais lotérica. Mas a Libertadores é um bom termômetro, até porque é um elenco montado para ganhar a Libertadores. Sim. Mais uma vez. Esse é o que foi, né, do Flamengo e Vasco. Interessantíssimo, acho importante para essa volta do Coutinho. Lógico que o flamenguista é triste, mas pro Vasco que não teve, lógico que teve dificuldade para jogar contra um Flamengo, mas teve a valentia de sempre. E essa, acho que daqui pro final do campeonato tem muita coisa interessante para acontecer, seja numa parte de cima da tabela ou na parte de baixo. Tem coisas aí que tem novidades de jovens. Bem, nação rubro-negra, olha, eu falo pra você, hein? A coisa não tá bonita pro Flamengo. Muito menos pro Tite. Pro Tite, presta atenção no que eu vou trazer, porque tem presidente que falou que vai mandar o Tite embora e vai trazer o Jorge Jesus. Eu vou colocar aqui pra você. Vou botar na lata. Mas é o seguinte: Flamengo num jogo controlado, onde teve as melhores chances, entrega o jogo com vacilo lá do Léo Pereira. Perdemos um caminhão de gol. Então fica a pergunta. E aí eu quero ver se você me responde aí. Você acha mesmo que é só do Tite a culpa de tudo que está acontecendo? Comenta aqui. Você acha que é? É só o Tite que é o culpado ou não? Ou você acha que o Léo Pereira vacilou, que outros jogadores mais vacilaram? Mais uma lesão. Luiz Araújo lesionado. Tomara Deus que seja uma coisa simples. E esse departamento médico, gente? E esse departamento médico do Flamengo que não recupera ninguém, pô? O que é isso? O que está acontecendo com esse departamento médico, gente? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião, cara. Comenta aqui, fala aqui. É um absurdo o que está acontecendo no Flamengo. É um grande absurdo, cara. Chamar a gente de babaca, de otário. Não tem condição. Não tem cabimento isso. A forma que esses caras estão tratando o Flamengo é revoltante. É revoltante. Agora, o BAP falou. O BAP falou que se vencer as eleições, vai mandar o Tite embora e vai trazer o Jorge Jesus. É a solução Jorge Jesus? Não sei. Talvez. Quem sabe? Pior do que tá, irmão? Não vai ficar. Pior do que tá, não vai ficar, não, meu querido. Não vai ficar. Pior do que tá, não fica. Essa que é a verdade. Nós temos uma Ferrari, que é o Flamengo, com um motorista meia boca dirigindo. Um motorista ruim dirigindo. Um motorista lerdo, lento, que passa a massa errada. Que não sabe extrair o que o carro tem de bom. É assim o Tite, cara. Tite é um motorista ruim dirigindo a porra de uma Ferrari, cara. E aí você quer o quê? Que a gente fica feliz? Não vai ficar feliz. Não vai ter rubro-negro feliz desse jeito. Saudações, rubro-negro. Se inscreve no canal, ativa o sino, tamo junto. Quando tiver mais notícia, eu trago aqui pra você.